Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. A nossa aula hoje será de língua portuguesa e iremos estudar sobre o gênero textual conto. Mas antes de começarmos o estudo sobre o gênero textual conto, nós vamos conversar um pouco sobre a história O Sombra e a Doroteia, que vocês acabaram de ouvir. Para começar, quem são os personagens da história que vocês ouviram? O gatinho Sombra e sua família e a senhora Doroteia. Muito bem. E o que aconteceu com o gatinho Sombra? Vocês lembram? Ele viajou ou ele desobedeceu e se perdeu da sua família? Ele não ouviu a mãe, se distraiu com um passarinho e se perdeu. Ao longo da história, ele conhece a senhora Doroteia. Mas apesar de todos os cuidados que ela tem com ele, o Sombra começa a sentir falta da sua família. E ele encontrou a família de novo? Encontrou, não foi? Com a ajuda da dona Doroteia, ele reencontra a sua família. E o assunto principal deste conto, desta história, é sobre a importância e o valor que tem a família, que é onde nós compartilhamos vários momentos e que devemos sempre também obedecer aos nossos pais ou responsáveis. E essa história que nós ouvimos hoje, O Sombra e a Doroteia, é um conto, é um gênero textual conto. Lembram que nós já estudamos sobre este gênero textual, mas vamos relembrar as suas características. Todo conto tem a presença de um narrador, tem um enredo, tem personagens, está situado no tempo e no espaço. E para entendermos melhor cada uma dessas características, nós vamos ver agora um pouquinho sobre cada uma delas. Para começar, o que é um conto? Um conto é um tipo de texto que tem como finalidade contar uma história, uma situação, seja ela real ou imaginária. Um exemplo muito conhecido de textos que fazem parte desse gênero textual são os contos de fadas. Há a presença de um narrador, e quem é o narrador? É quem está contando, quem está narrando aquela história. Há um enredo. Enredo é tudo o que acontece na história, todas as situações que acontecem na história, do início, o meio e o fim. Há a presença de personagens, que são aqueles que fazem parte da história. Um tempo, então essa história é o período em que a história acontece. E também o espaço, que é o cenário, o ambiente onde acontece toda a história. Então, essas são as características do gênero textual conto. E vamos finalizando mais uma aula. Agora fiquem atentos às explicações sobre a atividade lá no grupo da sua turma. Caprichem na atividade e até a próxima aula.